Caríssimos irmãos e irmãs, então hoje nessas leituras, a gente está continuando a leitura de Samuel no tempo comum. É uma leitura que mostra o drama de Ana. Hoje de manhã eu expliquei, mas vocês sabem por que mulher que é estéril para os judeus eram tidas como maldição? Sim? Não. Quando o povo atravessou o deserto, era para chegar aonde? Terra prometida, onde corre leite e mel. Ora, aqui, os judeus já tinham chegado na terra prometida. Então, passou por todo o deserto, todas as perseguições, o cerco de Jericó, né? Caíram as muralhas depois que atravessou o rio Jordão. Caíram as muralhas de Jericó. Dominaram. Foi com muito suor, com muito esforço. Então, o que criou no povo judeu? Um sentimento de pertença, que aquela terra é dada por Deus. É a nossa terra prometida. Ora, se é a nossa terra prometida, era muito importante a descendência, manter a terra na mesma família. Por isso que quando chegam em Jesus e falam: vem cá, Jesus, e se a fulana casa e depois fica viúva, casa? Isso é porque na família tem que arrumar filho com alguém. Aquilo lá era comum, né? Se morre o marido, não tem filho, tem que tentar arrumar uma descendência. Então, para quem não tem filhos naquela época, era muito, muito humilhante. Tanto é que aqui fala que a outra esposa de Eucana zombava dela também. Imagina se você zombar. Tudo bem que a gente hoje não sabe o que é poligamia. Lembra por que Deus tolerava a poligamia, né? Era uma revelação moral progressiva. O povo estava tão cheio de pecado, tão cego, que Deus teve que revelar a sua moral pouco a pouco. Então Deus tolerou a poligamia para ensinar outros valores no início. Por exemplo, ensinar que só tem um Deus, ensinar que só tem que adorar um Deus, que esse Deus ama o povo. Até ensinar isso demora. Se ele já entrasse com a questão de só poder ter uma mulher numa sociedade poligâmica, o povo não ia conseguir seguir. A mesma coisa de eu chegar nos jovens que não vão à igreja e falar: se vocês quiserem ir para lá, viver castidade. Castidade. Eles vão ficar: não, isso não é, então eu vou passar longe da igreja, porque é um peso para eles, né? Então Deus tem a sua pedagogia. Bem, fecha parênteses sobre poligamia. Mas o fato é que Ana se sentia muito humilhada, amaldiçoada, né? Se sentia amaldiçoada, porque cadê a bênção de Deus para me dar uma descendência, para ficar com a terra prometida? O que Ana fez? Se derramou diante de quem? Jesus. Ela foi orar, chorava, né? Até Eli, que é o sacerdote, achou que ela estava bêbada. E disse: até que horas vai parar de ficar bêbada? Ela disse: não bebi vinho, não julgueis tua serva como uma mulher perdida. Naquela época o povo corrigia o sacerdote também, né? Pois foi pelo excesso da minha dor, da minha aflição que falei até agora. Então, colocar a dor, a aflição para fora, o melhor lugar para fazer isso é diante de Jesus. Naquela época nem tinha o Santíssimo Sacramento, hoje está aqui exposto. Se você quer expor, expõe a sua dor, o seu sacrifício diante de Jesus,
no Santíssimo Sacramento. Venha para a igreja. Claro que não só na dor, mas em todo momento, mas principalmente na dor. E Eli disse: vai em paz, e que o Deus te conceda o que lhe pede. Que a tua serva encontre, ela respondeu, que tua serva encontre graça diante dos teus olhos. E ela disse o seguinte, que se ela concebesse um filho, esse filho seria consagrado ao Senhor, né? E olha que Deus realmente cobrou. Quando Samuel estava maiorzinho, na casa de Eli, ele ouviu Deus chamando, lembra? Samuel. Ele ia lá, batia no Eli, sacerdote, me chamou 3 vezes. Você vê que na Bíblia tudo tem um porquê. Por que será que chamou 3 vezes? Pai, Filho, Espírito Santo. Deus é o cara, né? Nada dele é o acaso. Tudo feito no pincel, né? Claro que na época eles não sabiam que Deus era 3 pessoas, tá? Os judeus não sabiam que assim Santíssima Trindade. Sabia que tinha Deus. Podia ter um pouco de noção, leve, mas é impossível que eles saibam antes de Cristo. Ana concebeu e deu à luz o filho Samuel. Eu pedi ao Senhor, né? Bem, quando você abre o coração diante de Deus com toda a sua vida, o seu esforço, Deus sempre te ouve. O que não quer dizer que Ele vai fazer o que você acha que é o melhor, né? Então, quando você vier abrir o coração, rasgar o coração aqui diante de Jesus, pode ter certeza, se for verdadeiro, Ele vai te ouvir. Sempre. Mas não quer dizer que talvez o que você queira seja o melhor. Aqui no caso, Ana se engravidar e ter Samuel era conveniente. Era conveniente. Porque Ana é uma prefiguração de Maria, que tem filhos foi quase que concebida pela ação de Deus, pelo milagre de Deus. Não é da mesma forma que Maria, mas é como se fosse uma mulher que é concebida pela ação divina, né? Tanto é que no Salmo é o famoso Cântico de Ana. O que lembra o Cântico de Ana? Olha aqui. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os pobres e os famintos. Qual é a... Lembra o quê? Cântico de Ana. Magnificat. Se você for pegar curso bíblico com aqueles caras bem técnicos, eles vão falar assim: Lucas se inspirou no Cântico de Ana para escrever o Magnificat. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso bíblico, tadinho, foi pouco depois de ver essa senhora lá no apartamento, passou um tempo, mais cru que tudo, fui fazer um curso bíblico, todo verde, né? E era um cara bem técnico. Eu lembro quando ele falou assim: olha, Lucas se inspirou no Cântico de Ana para colocar na boca de Maria. Eu falei: o que esse cara está falando, meu Deus do céu? Maria não falou, né? Maria falou, não falou, foi só Lucas. Quem que Lucas entrevistou? Maria. É claro que Nossa Senhora conhecia o Cântico de Ana, né? Ela pode ter falado: olha, Lucas, eu logo depois fui movida a fazer um cântico muito semelhante ao Cântico de Ana, mas com as palavras um pouco minhas. Olha só que bonito, imagina entrevistando Nossa Senhora, né? Fica muito mais real, né? Do que falar que São Lucas inventou que Nossa Senhora falou aquilo. Claro que não, né? E no Evangelho nós temos aqui uma coisa, um ponto central. Que Jesus foi na sinagoga ensinar, e todos ficavam admirados com o seu ensinamento,
pois ele ensinava como quem tem autoridade. De onde vem essa autoridade? Espírito Santo. Como é que nós damos um nome para isso? Unção. Vocês que já têm mais tempo de igreja, já devem ter visto muitas pessoas pregarem, né? Tem pessoas que falam mal e não têm unção. Esse é o terrível. Tem pessoas que falam bem e não têm unção. É tolerável. Tem pessoas que falam mal e têm unção. É melhor do que quem fala bem sem unção. E tem a top, né? A pessoa que fala bem e tem unção. O que seria ter unção? Quando eu falo, aquela pessoa é ungida, o que vem na cabeça? Uma intimidade com o Espírito Santo. Como é que você adquire intimidade com o Espírito Santo? Oração. Oração. Então, quem não reza jamais será ungido. Nunca. Jamais. Pode ter técnica de oratória. Não tem curso de técnica de oratória? Pode estudar. Tem caras inteligentíssimos que estudam lá teologia, de cima para baixo, até as 5 vias, as 3 vias místicas, as 7 moradas. Pode até falar de mística, mas ele não vai ser ungido. Não vai falar, até porque na sinagoga os judeus decoravam a Bíblia, a Sagrada Escritura, tudo da cabeça. E por que eles notavam que aqui era diferente? Olha, ele ensinava, mas não como os mestres da lei. Mestre da lei sabia tudo de cor, mas com autoridade, como quem tem autoridade. Como quem tem autoridade. Isso é muito importante hoje, por quê? Nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis com relação à verdade e mentira, que eu acho que não é possível. Houve uma época que houve tanta mentira espalhada. E nós precisamos de pessoas que estudem a doutrina e a verdade, mas também que sejam ungidas para falar com autoridade. Para falar com autoridade. A gente precisa de duas colunas. E infelizmente hoje, o povo está com preguiça de estudar e preguiça de rezar. E isso é um prato cheio para o demônio disseminar mentiras. Muita mentira. Seduzir, né? Seduzir as pessoas. Usando um intuito bom, como saúde, né? Hoje, saúde, tudo é saúde. E através disso, ele vai ganhando espaço para dominar o povo. E às vezes, até que graças a Deus no Brasil, eu agradeço muito a Deus, no Brasil está tendo leigos excepcionais. Vocês estão acompanhando na internet alguns leigos? Olha, eu fiz aquela página de Instagram para eu divulgar esses leigos para vocês, porque eu quero que vocês tenham contato. Você pode ver, todos que eu estou seguindo ali, são várias páginas de vários leigos. Tem leigos que eu fico assim, babando. Falo, meu Deus, como é que... Parece que está só estudando e rezando. Por outro lado, no nosso lado, tem se definhado, né? Nossa, tem que falar em códigos. Mas os leigos, e eu vejo, posso estar enganado, não sei vocês, nesses 3 anos e meio de paróquia, hoje, eu vejo uma paróquia consistente. Eu não sei se foi a adoração,
Tem quanto tempo de adoração que a gente está tendo? Eu vi que quando vocês têm um padre, que a carinha aparece muito por aí, né? E eu vi que quando os ventos bateram forte, eu sou muito esperto, né? Quando os ventos bateram forte, eu fiquei observando vocês. E foi muito diferente de quando eu cheguei. Muito diferente. A raiz, na verdade, está muito maior hoje do que antes. E eu acredito que Deus está formando um pequeno povo para lutar pela verdade. Quando eu digo lutar, eu estou falando até da vida. Ok? Por isso que é importante a unção. Só estudar não te dá a unção de entender que essa vida é passageira. Que não é aqui, né, o nosso lugar. E não tem caminho mais seguro e mais forte de ter unção do que através de Nossa Senhora. Porque ela faz renascer outro Cristo em você. Né? Então, essa autoridade que Jesus tem, ela é para vocês batizados. Não é só para padre. Eu já disse várias vezes. Nós, sacerdotes, eu já cansei de discutir isso com Deus ali. Nós, sacerdotes, não damos conta mais de reverter o quadro do mundo. Não dá. Se os leigos não assumirem o seu papel de batizado, nós seremos massacrados. Massacrados. Nós precisamos de leigos santos. Teve até um por aí da igreja, falou que é uma igreja progressista, sei lá o que mais. Não, uma igreja santa, que reza, conservadora nos valores, né? Que briga pela família, pela vida. Uma igreja que obedece aos mandamentos, que entende o projeto de Deus. Nós precisamos de leigos santos, muito santos. E eu faço esse apelo para vocês. Estudem, se não dá conta de... Hoje muita gente não consegue ler muito. Se não conseguir ler, me segue naquela página, Padre, Pablo, Henrique, certo? Eu vou mandar lá o link. Vê quem eu estou seguindo. Eu vou mandar muita coisa também ali, para vocês robustecerem a fé. Precisamos de leigos valentes. E prepara para pegar na espada. Certo? Ou na espada espiritual somente, ou quiçá nas duas.